Bom dia, que Deus abençoe cada um nessa quarta-feira, dia 18 do mês de agosto de 2021. Que a paz esteja sobre cada um. Que Deus os abençoe. Tenho uma palavra aqui no livro histórico do Antigo Testamento, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 18. Segundo as Crônicas, capítulo de número 18. Tem como título Aliança entre Josafá e Acabe. Serão lidos 3 versículos, 1, 2 e 3, para maiores entendimentos. O primeiro versículo diz: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe. E, ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhes disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Glórias a Deus. Vamos entender agora. Vamos bem com calma para entender essa mensagem. Veja que o título aqui, o assunto da epígrafe, está falando de aliança entre Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel. Veja o reino sul com o reino norte se unindo aí para uma batalha, para uma guerra, para uma conquista nas terras chamada Gileade. Essa é a terra que está em questão. Esta é a cidade, Ramote Gileade, a cidade que está em questão de guerra. Mas o que chama a atenção é que quando Deus deu a oportunidade para o rei Josafá, que é o rei do sul, que vem da linhagem do rei Davi, o sexto rei da linhagem do rei Davi, a qual são 14 reis vinda da linhagem do rei Davi, o rei Josafá, ele é o sexto rei. O pai de Josafá, chamado Asa, tinha acabado de morrer um tempo atrás, por motivos de rebeldia. O rei Asa, ele não fez conforme a vontade do Senhor. Ele fez conforme o seu querer. Deus enviou um profeta chamado Micaías, que o avisou sobre o que estava acontecendo, que ele não buscassem ajuda do homem, e sim confiasse no Senhor. Ele espancou o profeta, chamado de vidente na época, humilhou o profeta. Qual foi o fim dele? Da morte de Asa, o pai de Josafá, morreu doente, muito doente, doentíssimo, grave. Aí, Deus levanta agora o sexto rei da linhagem de Davi, o rei do sul, chamado Josafá. Josafá agora, ele está recebendo de Deus toda a herança e de poder para reinar o seu povo, como instrução, como as bênçãos, a glória. Josafá agora está sobre a mão de Deus. Josafá agora, ele está com um exército de mais de 1 milhão de soldados valentes. Josafá tem 1.060.000 à sua disposição. Fora os bens, os despojos, as fazendas. Josafá agora está glorioso. Está um homem agora de patente para a guerra. Mas o erro que Josafá vai fazer agora é de não confiar no que Deus deu para ele. É não confiar no que o Senhor deu para ele. O que Josafá vai fazer agora é uma aliança com o rei do norte, o rei Acabe. É aonde agora vai acontecer algumas coisas aí que Josafá passou por grande perigo. Esta palavra, ela vem nos falar, já abrindo um parêntese, sobre livramento. Livramento de quem tu andas.
Livramento de quem quer ser confederado de ti. O que é confederado? Sociedade. Livramento de quem quer se juntar contigo para a guerra. De quem quer se juntar contigo para projetos. Deus está dando livramento nesta palavra. Josafá teve um grande livramento de morte. Porque aqui, na continuação pós-lida, pós-leitura, o rei Acabe vai morrer. E justamente o rei Josafá ia também morrer junto. Mas como Deus viu o coração desse homem, viu que esse homem sempre buscava a palavra do Senhor, antes aqui, a Bíblia diz que Josafá, tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. Ele não consultava qualquer homem. Ele não consultava qualquer profeta de balela, qualquer profeta entregador de casa, de chave, de carro. Ele não consultava, não. Ele consultava o profeta de Deus, aquele que andava com Deus sim, aquele separado, aquele odiado, aquele que ninguém gosta. É aquele que Deus escolhe. É aquele que é profeta, é aquele que ainda ouve a voz de Deus. Então Josafá tinha isso no seu coração, de deixar Deus trabalhar. Só que ninguém sabe o que aconteceu no coração de Josafá, que ele quis se aliar ao rei de Israel. Foi aonde ele ia entrar numa fria. A Bíblia vai dizer aqui que o rei de Israel, ele convence, o rei Acabe convence ao rei Josafá a ajudá-lo, a entrar em sociedade, a entrar juntos ali para a guerra. Josafá não precisava se aliar com rei nenhum. Você, abrindo um parênteses, outro parênteses, fecha um e abre outro. Você não precisa se aliar com ninguém para vencer a tua batalha, para vencer a tua guerra. A tua guerra quem vence é você. A tua guerra quem vence é você fazendo o que Deus te mandou fazer. É usando a arma que Deus te deu. Qual é a arma que Deus te deu? É a oração? Qual é a arma que Deus te deu? É aconselhar as pessoas? Qual é a arma que Deus te deu? É o louvor? Usa a arma que Deus te deu. Usa o batalhão que Deus colocou contigo. Seja 2 ou 3. Não é preciso multidão. Não é preciso juntar muito para você vencer uma guerra. É sempre bom lembrar que com Gideão estavam 32 mil, mas acabou ficando 300. Não dá nem um total de 2% de pessoas que ficaram com Gideão. É preciso um homem, um soldado valente, verdadeiro, para estar contigo, para conduzir. Não é preciso muitos, não é preciso se juntar muitos para atrapalhar. Então, vamos para o texto desta palavra. A Bíblia vai dizendo aqui que a guerra foi continuando e se levantou-se um espírito de mentira que Deus permitiu, e os profetas de mentira falaram ao rei Acabe que eles iam vencer a guerra, que eles iam conquistar a cidade de Ramote e Gileade. Só que aí Josafá vai dizer: o rei Acabe, não é melhor consultar um profeta do Senhor por aí? Ainda falta alguém, não falta não? Aí o rei Acabe disse assim: tem um aí que eu não gosto dele. Toda vez que ele profetiza, não dá certo para mim. Mas eu vou mandar chamar. E manda chamar. Manda chamar Micaías. Micaías vem, explica tudo o que está acontecendo. E diz: sim, vão vencer a guerra. Pode subir. Mas quando voltar, o teu reinado já era, acabou. Olha aí. Aí o rei Acabe diz: eu não estou falando, o rei Josafá, que esse profeta, ele só me lasca, ele só me quebra. Eu não estou falando. Manda prender ele. Põe, humilha ele lá. Põe lá. Põe ele na prisão para comer pão de angústia. Ele vai comer o pão de angústia. Ele vai passar lá no sofrimento. Não vou explicar agora o que é o pão de angústia, que é a urina, que é as fezes, essas coisas aí lá para frente. Então, prende ele agora. Aí o profeta diz: tudo bem, pode me prender. Mas voltar, você não volta. E foi o que aconteceu. A morte de Acabe. Mas para chegar na morte de Acabe, vamos lá. O que acontece é que Josafá agora está junto com o rei Acabe. E o rei Acabe diz para Josafá: eu agora não vou como umas vestes reais. Eu vou vestir como um soldado normal.
Eu vou me disfarçar. Olha só, o rei Acabe se disfarçando. O rei Acabe se disfarçou de rei. Ele se disfarçou, não vestiu a veste real. Vestiu uma veste como um soldado. E disse para o Josafá: Josafá, veste a tua veste real, que eu vou disfarçado. Olha só o que o inimigo estava aprontando para Josafá. Fique ligado, fique ligado. Olha o que o inimigo estava aprontando com o rei Josafá. O rei Josafá ia com as vestes reais de rei e o rei Acabe ia como um soldado, que era para quando vinha o assassinato, a morte vir, pegar o rei Josafá, que estava vestido de rei. E ele, como soldado, ia ser entre uns milhão ali que estavam ali de soldados. Ele se disfarçou para que a morte pegasse o rei Josafá. Só que o rei Acabe esquece que quem está no controle da situação, que a última palavra é do Senhor. Acontece agora que eles estão... Deixa eu terminar o texto para rapidinho trazer a palavra. Rápido, está acabando. Eles vão agora para a guerra. No momento em que um simples soldado estica o arco e solta a flecha, vai atingir entre a couraça, entre o braço do rei Acabe que está disfarçado. E a flecha atinge ele, aqui, perto do coração, próximo ali. E ele sai ferido e morre. E antes disso, antes da morte dele, o rei Josafá, quando o adversário vê o rei Josafá, ele disse, olha lá. Aí o rei Josafá ora bem na hora, Senhor, me dá livramento. E o Senhor livra o rei Josafá. Porque a morte ia ser para Josafá. Por quê? Porque se aliou com quem não era para se aliar. Deus está te dizendo, cuidado com quem vem querer se aliar contigo. Cuidado com quem quer andar contigo, que anda com mau testemunho. Cuidado com quem quer fazer projeto contigo que não é para fazer. Guarda esta palavra, entenda ela, leia ela. Porque Deus está falando hoje. Tem pessoas que vão querer se unir ao teu lado. Tem pessoas que estão sujas, que estão escondendo debaixo do tapete a sujeira. E quer agora aproveitar para te jogar no mau testemunho, para te jogar para a cova. Mas se você confia no Senhor, acredita nesta palavra, ora que Deus dá livramento e essa pessoa ela vai cegar da tua vista, ela vai cegar da tua vida. Em nome de Jesus, eu te apresento todos os inscritos, todos que vão ouvir, livramento do Senhor Jesus. Um abraço, fiquem na paz.